O que é música para você? São os shows, as bandas, os cantores famosos? Hoje você vai conhecer um pouco mais sobre a música. Já se perguntou como é feito um violão? Quem está por trás desse ofício? Aulas de educação musical. Quais as modificações no ensino ao longo dos anos? Conheça uma referência da música erudita. Tudo isso você confere hoje no Livre Acesso Especial. O SESI de Mariana oferece aulas de educação musical para crianças, jovens e adultos. A mistura de teoria e prática estimula o gosto pela música e pela criatividade. Os cursos de música da Escola de Cultura do SESI Mariana são oferecidos desde 2008. No início, o projeto era chamado de Escola de Formação de Instrumentistas de Cordas. O objetivo inicial era formar uma orquestra de cordas na região. No ano passado, a escola promoveu uma reestruturação. Agora, de 2014 em diante, o nosso foco é estabilizar os cursos de música. No caso, nós temos flauta doce, saxofone, violino, violoncelo, violão popular e erudito, bateria, contrabaixo elétrico, guitarra e o curso de técnicas de áudio e produção musical. Atualmente, a Escola de Música tem cerca de 150 alunos e busca facilitar o acesso da comunidade a este bem cultural. Através da formação em música, acontece a tentativa de se melhorar o desenvolvimento pessoal dos alunos. Muitas vezes a gente tem até depoimentos de pais que falam sobre a questão da concentração, da sociabilização das crianças, do aprendizado, muitas vezes, de matérias como matemática, porque está sempre tudo relacionado, né? Então, a responsabilidade da criança com outras atividades do dia a dia, concentração mesmo, o fato dela precisar, muitas vezes, estar muito focada aqui numa coisa, quando chega em casa ou na escola, ela consegue manter isso também, essa forma de pensar, esse jeito mais sério, assim, às vezes. Podem participar dos cursos alunos iniciantes que nunca tiveram contato com os instrumentos e também alunos experientes que tenham interesse em fazer da música a sua profissão. Em todos os cursos, eles fazem aulas de musicalização, onde aprendem a parte teórica da música. Para os iniciantes, as aulas são mais lúdicas. A teoria é aprendida a partir de brincadeiras. Já para os mais avançados, as aulas são aplicadas com apostilas. Aprender quais são as possibilidades de um músico e quais são os caminhos possíveis da carreira é fundamental. Que a música, assim, eu sempre gostei da música, aí, assim, sabendo que eu sei tocar, é muito bom. Por exemplo, uma pessoa me perguntar assim, nossa, já tocou alguma coisa? Aí eu vou poder ter orgulho de falar que já. Na verdade, eu sou músico há mais ou menos uns 18 anos. Aí agora eu realmente resolvi estudar música. Já fui professor de música em alguns colégios também. E agora eu quero profissionalizar. No final do ano, são organizadas apresentações dos alunos. Para o futuro, a intenção é montar uma orquestra contemporânea que inclua alunos de todos os cursos oferecidos. A maior dificuldade para concretizar esse desejo tem sido a não permanência dos alunos, seja pela falta de profissionalização na área musical, seja pelo constante fluxo de moradores da cidade. Eu vejo que a maior dificuldade é justamente fazer com que as turmas sejam perenes. Então, por exemplo, a gente tem as turmas agora em 2014, elas vão de fevereiro a dezembro, mas eu vejo que há uma dificuldade de continuidade com os alunos, né? Pela faixa etária, são alunos que ainda dependem muito do movimento dos pais. Nós estamos numa região mineradora, há um fluxo migratório, né, de famílias de acordo com essas empresas terceirizadas e com isso, como o nosso foco é trabalhar
para os industriários e seus dependentes, a gente também sofre o impacto desse fluxo de migração. Para crianças e jovens que têm entre 7 e 17 anos, os cursos são gratuitos. A única exceção é o curso de violão. Para os alunos de outras idades, é cobrada uma mensalidade de manutenção de equipamentos, espaço físico e professores. Um estudo realizado pela Universidade de Toronto, no Canadá, comprovou que aulas de música deixam as crianças mais alertas, dispostas, calmas e ainda percebe-se aumento no QI. Agora, você vai conhecer um pouco da história do músico que trocou a Argentina pelo Brasil e fez de Ouro Preto seu lar. Autor de mais de 200 obras, entre elas cantatas e óperas, Ru Ferreira é uma referência da música erudita. O bandoneon é o principal instrumento das orquestras de tango na Argentina, país de Ru Ferreira. Ele aprendeu seus primeiros acordes ainda muito cedo. Sua paixão pela música foi despertada pelo pai, que era um tipo de repentista. Quando criança, pequena, eu morava no campo. Mas meu pai era um violonista, um folclorista, não como seria aqui um cantador. Ele vinha do trabalho e sentava, pegava o violão, ia tomando seu chimarrão e tocando. Então eu já nasci ouvindo música em casa. Quando tinha, acho que 10 anos mais ou menos, que meu irmão me conseguiu um instrumento. E aí eu comecei, porque não tinha escola, no campo não tinha escola. Eu comecei como autodidata, comecei a tirar músicas, né? Encontrar uma harmonia. A vinda para o Brasil surgiu por acaso. Durante alguns anos, Herrera se dedicou ao estudo dos gêneros da música regional. Ele viajou por vários países da América do Sul até receber o convite para vir a São Paulo em 1963. E fui andando de país em país, até que um dia eu estando em Bolívia, em La Paz, um produtor fonográfico me convidou, eu já era arranjador, para fazer arranjo para uns discos, um LP, uns compactos. E tinha que se gravar no estúdio da Odeon. Dessa forma, de repente, eu cheguei em São Paulo. A primeira vez que Ru Ferreira veio a Ouro Preto foi em 1976. O objetivo era ministrar uma oficina no Festival de Inverno da UFMG. O convite foi feito novamente nos anos seguintes. Pouco tempo depois, a antiga Vila Rica se tornaria sua casa. Eu vim para o Festival de Inverno para dar oficinas de arte integrada, que se multimeios. E eu fiquei encantado com Ouro Preto, como todo mundo fica quando conhece aqui, né? E o convite se repetiu em 77 e se repetiu em 78 e continuou todo ano. Em 93, o IFAC me convida, junto com outros profissionais de teatro, para criar os cursos livres de teatro e de música no IFAC. Já como professor de música na UFOP, Herrera foi um dos fundadores da Orquestra Experimental da UFOP, hoje conhecida como Orquestra Ouro Preto. Ela surgiu quando os alunos mais avançados começaram a buscar apresentações fora do ambiente acadêmico. E nessa primeira turma tinha alguns alunos que se destacaram muito e são grandes profissionais hoje. Mas já todos eram músicos jovens que tinham talento e tinham capacidade de tocar. E nesse convívio a gente tinha começado, assim com os meus alunos, a tocar nos pátios das escolas, na cooperativa de ensino. A ideia era criar uma orquestra experimental com essa finalidade. Ao mesmo tempo, se formaria o público para a música de concerto também. Atualmente, Ru Ferreira é diretor de criação e maestro da Orquestra Ouro Preto. Entre os projetos de destaque está a parceria com o cantor e compositor Alceu Valença no espetáculo Valencianos.
Para conferir as apresentações de Ru Ferreira e Orquestra Ouro Preto, acesse o site orquestraouropreto.com.br. Fabricar um instrumento significa ter amor e dedicação pela arte. O profissional especializado na construção de instrumentos de cordas é conhecido como luthier. Veja agora o trabalho de Sérgio Barbosa. A apresentação musical não depende apenas do instrumentista. Um músico profissional sabe que sua atividade necessita de um bom instrumento. Para isso, ele conta com a ajuda de um outro profissional, o luthier. Na fabricação do violão artesanal, por exemplo, não são apenas as ferramentas que trabalham a madeira as definidoras de sua qualidade. O processo e as técnicas deste profissional se aproximam da poesia. Quando você vê os luthiers falando, eles falam que tem gente que vai falar que dorme com a madeira, tem gente que vai falar que dá batidinhas e que o som diz não sei o que. A pessoa pode conversar com a madeira, isso tudo é um lado poético lindo, né? Mas, na verdade, assim, o que existe é o mesmo conhecimento mecânico mesmo da madeira, né? Que a gente faz olhando a madeira, sabendo como que estão organizados os veios da madeira, né? Sabendo se aquele corte é um corte apropriado, se a madeira tem uma flexibilidade boa, né? O peso da madeira. Então, tudo isso é uma parte técnica, e que é uma parte poética também, ao meu ver. As diferenças de um violão construído por um luthier para um instrumento fabricado em uma indústria não estão somente no processo de montagem. O resultado final do trabalho desse artesão é único. Ele complementa as características do músico nos momentos de estudo e de apresentações. Uma coisa é o violão que ele é feito mesmo para ser vendido em massa, né? Para aquelas pessoas que tocam por hobby ou até que tocam profissionalmente mesmo, mas que buscam um instrumento que não prima assim, pela minúcia do som, né? Que é um instrumento mais versátil mesmo, né? E outra coisa é o violão feito pelo artesão, pelo cara que constrói mesmo, que aí é uma história totalmente diferente, né? Diferente porque o cara ele tem que saber todas as etapas da construção, né? Ele tem uma técnica para escolher as madeiras, né? Para escolher o material. E todo o conhecimento que ele tem, seja de conhecimento musical mesmo, de tocar, seja o quanto o ouvido dele é aguçado para perceber a influência da técnica no resultado final, né, no som que ele consegue. Morador de Passagem de Mariana, Sérgio Barbosa usa a arte barroca para se inspirar. Ele já construiu violões para alguns dos professores e músicos premiados da região. Bom, esse é um violão construído pelo Sérgio. Além dos detalhes aqui muito bonitos, ele é um violão mais leve do que um convencional, tem o braço mais estreito e tem um timbre bastante sofisticado. Isso tudo facilita na hora da execução do trabalho do músico, né? O violão, na verdade, ele funciona assim, ele se divulga por si próprio. Então, se eu construo um violão e vendo para uma pessoa, quando essa pessoa estiver tocando ou estiver dando a aula dela para os alunos dela, ela vai estar divulgando o meu trabalho. No ateliê de Sérgio Barbosa, as ferramentas utilizadas também são construções próprias. Normalmente, o luthier investe 1 mês de trabalho para fazer cada instrumento. Escutar um pop ou jazz ajuda a relaxar, segundo estudo feito na Universidade da Califórnia, nos Estados Unidos. Já a música clássica normaliza a pressão sanguínea rapidamente. Esses estilos musicais têm o mesmo efeito restaurador do silêncio. Esse foi o Livre Acesso Especial de Música. Até a próxima!